Tudo bem? Me chamo João Vitor, seja bem-vindo no canal Geo na Veia. E hoje a gente vai falar sobre rochas ígneas nessa aula, né? O que são rochas ígneas, como elas se formam, tipos de rochas, é, exemplos de rochas ígneas, né? A gente tem rochas sedimentares, metamórficas, né? Então a gente vai falar sobre rochas ígneas. Vamos começar. O que são as rochas ígneas, né? As famosas rochas. Começar falando um pouco sobre rocha, porque a rocha é pedra, tá? Pedra é rocha, pedra, rocha, rocha, pedra. Então, a gente sabe, é um termo científico que a gente fala de rocha, né? Normalmente se fala pedra, né? Mas é rocha, né? Então, as rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma, um material quente vindo do interior da Terra. Então, o magma, né, a famosa lava, né, ela se resfria, né, internamente da Terra ou fora da Terra, né, na superfície, solidificando, né, esse material e formando uma rocha ígnea. Então, imagine um exemplo, assim, uma metáfora. Imagine que vocês estão fazendo brigadeiro, né? Está lá fazendo brigadeiro, está com pastoso, né? Tá meio pastoso aquele brigadeiro e tal, né? Se você desligar ele, deixar ele por um tempo lá, ele vai endurecer aquele brigadeiro, né? Ele vai esfriar, né? E vai endurecer o brigadeiro, né? Então ele vai se formar algo sólido, né? Vai ficar duro. Então as rochas ígneas, eles têm essa mesma lógica, né? O magma, ele se resfria, solidificando, né? E formando uma rocha. Aí a gente tem dois tipos de rochas ígneas, né? A gente tem as rochas ígneas intrusivas, ou pode ser chamada de plutônicas, e a outra rocha extrusivas, que pode ser chamada de vulcânica, né? Então a gente tem esses dois tipos de rocha. Agora a gente vai ver como essa rocha se forma, né? Um esqueminha aqui para vocês verem. Ó, peguem o ponto A, né? Vocês estão percebendo ali que é uma lava, né? E tal. As rochas ígneas, elas podem ser formadas, né? Elas são formadas através do vulcanismo, né? Então, percebo que no ponto a gente tem aqui o vulcão, né? O vulcanismo, né? O fenômeno vulcanismo. Então, ela se forma nesse ambiente no ponto A, certo? Agora vamos falar sobre rochas ígneas intrusivas ou plutônicas, né? Formada dentro da crosta terrestre, onde o magma esfria lentamente e apresentam cristais grandes e visíveis. Então, basicamente é o que? Ele é a rocha ígnea intrusiva. Quando se fala de intrusiva, é só lembrar de interno, certo? Então fica muito fácil de memorizar isso, né? Então ela se forma internamente da crosta terrestre, dentro da crosta terrestre. E é onde o magma se esfria lentamente, né? Então ele vai se esfriar lentamente, né? Então ali ele tem um processo lento de resfriamento e solidificação. E com isso, né, todo mundo sabe que rochas são formadas por minerais, né? Então, o que acontece? Uma rocha formada por minerais, né? Algumas rochas vão ter esses minerais bem visíveis, né? Que, por exemplo, é esse caso da rocha ígnea intrusiva. Você consegue ver os minerais a olho nu. Então, a rocha ígnea intrusiva apresenta minerais grandes e visíveis, né? Você consegue ver esses minerais. A gente vai ver no exemplo que vai estar no final. Agora, as rochas ígneas extrusivas, né? Ou vulcânicas, né? Quando a gente fala de extrusiva, é só de externo, né? Intrusiva interno, extrusiva externo, né? Formados quando o magma chega à superfície da Terra, né? A lava, como eu falei, né? Chegou na superfície da Terra, ela vira uma lava, esfria rapidamente, possuem cristais pequenos e nem visíveis. Então o que acontece? Só lembrar
a diferença deles é o extremo deles, né? Então, na rocha ígnea interna, né, da intrusiva, a gente tem, por exemplo, minerais visíveis. A rocha extrusiva a gente não tem minerais visíveis, né? Então, é só lembrar do contrário, né? As extrusivas, elas se formam rápido, né? Então aquela lava chega na superfície, né? E se esfria muito rápido ali. É, e tem minerais pequenos, né? Não dá para ver os minerais. Então você tem esse extremo entre as duas. Então é bem fácil você diferenciar. Rocha intrusiva, né? Elas se formam lentamente dentro da Terra, né? E apresentam cristais grandes e visíveis. Então você consegue ver os cristais. A extrusiva se forma na superfície da Terra, né? Pela lava e com resfriamento rápido. E possuem cristais pequenos e não visíveis. Então, são extremos. Aqui a gente tem o exemplo de rocha ígnea plutônica, né? A intrusiva, que é o granito. Sabe o granito de bancada e tal? Então, esse granito. Se vocês conseguirem ver, a gente consegue ver os minerais. Estão vendo esses pretinhos, esses mais acinzentados? São minerais visíveis. Então a gente tem essa visibilidade desses minerais. A gente consegue ver esses minerais aqui. Então essa é um exemplo de rocha ígnea plutônica, a intrusiva, que tem um resfriamento lento, né? E que a gente tem esses minerais visíveis aqui, ó. A gente consegue ver esses minerais visíveis aqui, ó, pretinho, cinza, né? E ela é muito famosa por bancadas, né? Então você pega uma mesa de granito, uma bancada de granito, você consegue ver esses minerais, né? Diferente da rocha ígnea vulcânica, né? Porque que é o caso do basalto, né? Aqui é um basalto que você não consegue ver os minerais, né? Você não tem a olho nu ver os minerais. Então, ó, pode ver que a camada dela é muito mais preta, parece mais grossa, e realmente porque ela tem um resfriamento bem mais rápido, né? Então ela forma essa camada mais grossa e você não consegue ver esses minerais, né? Então não tem como você ver esses minerais, né? As rochas ígneas são muito, muito famosas pela sua durabilidade, da sua resistência, né? Então você vê, né, bancadas de granito se formando, bem bacana você saber disso. Então, as rochas ígneas, esses são o diferencial das rochas ígneas na prática, assim, né? Se você pegar uma rocha ígnea plutônica, você consegue ver melhor, porque esses cristais eles brilham, né? Então você tem essa visibilidade melhor dos cristais, diferente do basalto, né? Das rochas ígnea vulcânica que você não tem a visibilidade dos minerais. Gente, essa foi uma aula bem resumida sobre rochas ígneas, né? Mais ou menos ali exemplos na prática. Obrigado pela participação, deixa o like, compartilha o vídeo. Então essa é a aula número 1, tá bom? Muito obrigado, gente, pela participação. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e bons estudos. Lembrando que geografia é tudo.